Começando mais um podcast Café com Pimenta. Lembrando que já estamos no ano de 2026 em todas as suas plataformas. Obviamente, nada mudou e eu vou esquecer alguns endereços, não é, Bruno? Então vamos lá, Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts. Não esqueci nada. 2026 já começando diferente, hein? Bom, hoje eu vou receber aqui, eu tô até de branquinho, branco e dourado, um terapeuta, e a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Saúde mental, o que esperar de 2026. A gente é cheio de, manias, simpatias. Vamos falar sobre isso? Sandro Barros, tudo bem? Tudo bem, que bom querida. te receber aqui. Sandro, você tem 51 anos, acertei? 52. Vou 52, fazer 53 errei. Esse ano, né? Ah, é? Errou pra menos, tá bom. Errar pra mais aqui não é muito bom, né? Muito simpático. Ô, Sandro, qual é o seu signo? Sou escorpião. Faço dia 28 de outubro. Outubro. Escorpião, signo forte, né? Forte, bem forte. Sandro, você é terapeuta. Na verdade, você é acompanhante terapêutico. O que isso quer dizer? Essa profissão é uma profissão do futuro, né? Então, é um terapeuta nada convencional, porque qual é o padrão de terapeuta, de terapia? Quem não conhece, né? A pessoa vai no consultório uma vez por semana, de 3 às 4, tem aquela 1 hora, 45 minutos no consultório. Aí depois da pandemia potencializou o online. Sim. Então muita gente quer online porque não tem um custo, não tem deslocamento, a pessoa liga o ar-condicionado, fica na casa dela e faz online. Então essa é uma terapia convencional hoje, né? Mas o acompanhamento terapêutico é diferente. O consultório é o cotidiano. Então eu atendo jogadores de futebol, eu atendo empresários, eu atendo atores, eu atendo pessoas que são anônimas também, que não são famosas, de todos os lugares do Brasil. O que eu faço? Eu vou até a pessoa. Então, às vezes, tem cliente lá do Maranhão. Eu vou para o Maranhão. Nossa. Fico hospedado lá e passo uma semana com ele. E faço um cronograma junto com o paciente. Eu não levo ele para onde ele não gosta. O que você gosta de fazer sóbrio, né? E aí eu faço. Então, eu, por exemplo, gosto de corrida. Aí você vai correr comigo na lagoa. Vou correr contigo na lagoa. Eu peguei um paciente que gosta de skate. E só que eu não sei andar de skate. Tudo bem, mas aí você acompanha a aula dele, ou o momento dele. Filmava ele, falava, que legal esse drop e tal, não sei o quê. Então eu, às vezes, faço acompanhamento no futevôlei, que eu jogo futevôlei. Quando eu atendo um paciente que gosta da mesma coisa que eu gosto... É maravilhoso. Aí, né? Maravilhoso, encaixa. Tipo assim, Maracanã. Eu faço acompanhamento terapêutico no Maracanã para o cara ver o jogo sóbrio. Porque no Maracanã também muitos bebem, o álcool é o chefe da quadrilha. Você está falando, você mencionou a palavra sobriedade, né? Sóbrio, mais de uma vez. Porque os seus pacientes, na maioria, têm problemas com álcool? Tem dependência de remédio. Tem dependência de álcool. Você é um terapeuta especializado na dependência química? Isso, porque eu vivenciei isso, né? Fiquei 20 anos dependente de álcool e outras drogas, consegui sair sem clínica, sem remédio e sem recaída. Como? É muito raro, né? Mas foi o quê? Da sua vontade? Não, eu tive um despertar, né? Eu tive aquele impulso de Deus, que eu acredito que Deus, né, que me ajudou a ter esse despertar espiritual, porque cada um tem a sua religião. Eu não tenho religião, mas eu tenho uma intimidade com Deus. Eu falei com Deus vindo pra cá, eu falei com Deus te esperando, eu falo com Deus como se fosse meu pai, sabe? Entendo. Oi, pai, tudo bem? Poxa, me protege, tô precisando disso, se for da sua vontade, for fazer bem pra mim, abre as portas, se não for, tudo bem, deixa pra lá. Então, eu tenho um contato íntimo com Deus que não tem nada a ver com religião. Só que eu atendo muitas pessoas, um é ateu e quer ter uma conexão com a natureza na Pedra da Gávea. O outro é evangélico, o outro é espírita, o outro é budista, e eu tenho que navegar com eles, eu vou com eles nesses lugares, né? Imagina, eu quero um acompanhante terapêutico para ir comigo no espiritismo ou numa igreja, eu vou junto, né? Faz parte do meu trabalho. Então, assim, eu acabo levando esse apoio, esse suporte para eles, para essa área também, que é muito importante. Mas quando você falou da sua conexão com Deus, né, com o divino, mesmo não tendo uma religião, né?
Então, eu entendo que você é mais espiritualista, né? Nesse sentido. Mas o que foi só essa conexão com Deus que conseguiu tirar você dessa fase difícil que você vivenciou com as drogas? Então, muito importante, né? São várias forças. Quando a pessoa sai desse vício, não é força de vontade. O seu você falou, não era vício, só álcool. Não, de dependência, é todos. E drogas. O álcool é o chefe da quadrilha das drogas, né? Eu falo isso. Ele leva para, né? A porta de entrada, é o chefe da quadrilha mesmo das drogas, é o álcool. Onde tem comerciais, onde tem pessoas... É bonito beber, né? O copo, o gelo. Casamento, né? Os eventos, as pessoas bem arrumadas, bem... Não vai beber, vou beber sozinho. Com aquela imagem, né, bem de vida. E aí você pode ver, quando você bebe água, você só vai beber água. Eu tive um despertar com água maravilhoso. Eu só bebo água. Hoje eu larguei tudo, né? Até refrigerante, tudo. Então eu só bebo água e café, né? Água e café, que é uma coisa que eu tive um despertar para isso. Mas é tudo uma luta diferente. Peraí, vamos dar uma paradinha, já que a gente falou do café, o cafezinho, vamos. A gente está no Café com Pimenta, né? Você é uma pessoa que bebe água e café, assim como eu também. Adoro água com gás e café. Minhas bebidas prediletas. E me identifiquei com o que você disse. Porque várias vezes eu vou em eventos e as pessoas dizem, vai beber água? Só beber água com gás, né? Como se eu fosse obrigada a beber outra coisa. Como se fosse algo sem graça, né? Você é um ET, né? Tá bebendo água? Água. E a gente se sente, às vezes, intimidado mesmo, né? Do tipo, não, tudo bem, então eu vou tomar uma cervejinha, porque senão vai ficar todo mundo reclamando que eu tô bebendo água. Exatamente. Salzinha, obrigada. Essa aí é uma das armadilhas. Sim. Você acabou de fazer uma leitura de especialista mesmo. Porque a gente nem percebe, né? E aí você vai. Eu não tenho problema com álcool, mas e se eu tivesse? Sim. Né? Eu acabaria bebendo para agradar o outro, né? É igual camarão. Vamos fazer um tintim, Sandro? É igual camarão. Tem gente que tem alergia, tem gente que não, né? É isso. Tintim. Tintim. O nosso bate-papo maravilhoso. Que delícia, hein? Quentinho, gostoso, né? E essa caneca? Essa caneca é sobre o seu programa de TV, é isso? Essa caneca se chama Uma Dose de Esperança. Esse bonequinho sou eu. O que acontece? Eu estava atendendo... Deixa eu mostrar aqui, dá licença. Aqui, ó. Tá aqui minha câmera aqui, ó. Este é Sandro Barros. Sou eu, Tá aqui um microfonezinho também do programa dele de TV. Muito bacana. O que acontece? Eu estava atendendo um paciente brasileiro que morava na Flórida e ele estava ele foi policial aqui no Brasil, ele é muito forte, foi bombeiro, resgatava vidas, mas ele estava no vício do álcool e das outras drogas, drogas pesadas, e ele foi para a Flórida, e aí ele estava lá, né, com a esposa e a esposa me ligou, falou, eu vi o caso, o meu caso teve uma repercussão muito grande. Eu fui dormir com 3 mil seguidores e acordei com 300 mil seguidores. Uau. Por causa do Serginho Rondjakov. Rondjakov, né? O Serginho. O cabeção da Malhação. Eu saí numa foto com ele no Mirante, aí foi pro Léo Dias, aí... bombou. E aí, nisso, muita gente veio pedir ajuda. E eu não conseguia dar conta, né? Por isso que eu comecei a crescer muito na visibilidade, né? O seu Instagram, você hoje tem mais de 500 mil seguidores, quase né? 600 mil. Muita gente, eu recebo pedido de ajuda todos os dias. E eu vi que assim, o seu público realmente é um público diferenciado. No sentido de, realmente, são muitos artistas, né? Muitas pessoas famosas, também, né? Que eu acho que é engraçado isso, né? Me parece, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas parece que a magia da droga e do álcool, que vai junto, né? Ela tá muito nessa plataforma, né? Nessa altura da sociedade, que é a galera com mais grana mesmo, com mais oportunidades de eventos, de grandes festas, viagens, né? Eu, na verdade, eu consigo navegar pelo meu perfil, né? Pela minha personalidade, pelo meu jeito de ser, né? Eu consigo navegar em todas as classes sociais. Imagino. Mas eu vejo que todas as classes têm problema. A cada 10 famílias, 9 têm problemas de álcool e drogas. É uma estatística muito grande. E de 100%, 97% não consegue sair.
Eu estou dentro dos 3% que consegui sair. E sozinho, né? Com a minha mãe, com esse despertar espiritual que eu estava falando, né? Você perguntou como que você conseguiu. Foi o seguinte, eu já estava eu tive 3 overdoses, que eu vi a morte de perto mesmo, Fora quase mortes que eu tive, que eu lembro e que eu não lembro. Tem gente que me conta, você lembra, você quase morreu ali? Porque às vezes eu não lembro de todos. Sim. Mas essas 3 overdoses eu vi a morte de perto mesmo, com o pé na cova. E depois eu falei, cara, não estou conseguindo sair, estou tentando sair, não estou conseguindo sair, vou me matar. Você tinha vontade de sair? Tinha vontade de sair, 4 anos com vontade de sair. E já usando, chorando, sabe? Não queria mais usar, mas o corpo, né, chama, porque é obsessão, compulsão. A doença da dependência química, ela é física, mental, emocional e espiritual. Por que física? Porque o corpo pede. Sim. Por que emocional? Porque a emoção fica totalmente desconfigurada, né? As gavetas emocionais ficam confusas. Né? Mental, por quê? Porque a mente não para de falar, mais uma dose, são 50 mil pensamentos por dia. Né? 46 mil não faz sentido, só 4 mil faz sentido. Eu aprendo isso na faculdade que eu estou estudando. E também espiritual, porque o seu espiritual fica disfuncional, você não consegue se relacionar. Eu falei, cara, eu vou acabar com a minha vida, eu estou fazendo minha família sofrer, ninguém mais acredita em mim, nem eu mesmo, né? Acreditava em mim, cheguei no fim de mim mesmo. Na hora que eu fui para a varanda para pular, eu não pulei, eu tive uma desistência. Costumo falar que o suicídio é um pássaro na cabeça. Ele passa pela cabeça, mas não deixa formar ninho, né? Eu não deixei formar ninho. Aí eu chorando nessa catarse, né? Que fala até os atores falam muito essa expressão, nessa catarse de overdoses, querendo parar. Por isso que eu falo, não é força de vontade, é força de visão. Se você não se vê sóbrio, você não consegue sair sóbrio. E aí eu comecei a ficar nessa, me mato, não me mato. Fui pro espelho e tive um diálogo comigo, entendeu? Foi a técnica do espelho que depois eu descobri que tinha uma técnica. Eu não sabia, foi de forma intuitiva. Aí eu olhei pro espelho e falei, Sandro, e aí? Você quer viver ou você quer morrer? Você não tem mais tempo. Ou você decide agora viver, ou você decide morrer. E fiquei naquela luta comigo mesmo, né? E tomei uma decisão que é ser o cara mais sóbrio do planeta. Faz 15 anos, né? Que legal. Que eu não uso nada mesmo, sem um gole de álcool. Tem gente que no Instagram que fala assim, você tá doidão e não quer falar, né? Falei, não uso mais nada mesmo. Sou um adolescente da sobriedade, tenho 15 anos sóbrio. E 20 anos de prejuízos que fiz minha mãe chorar, minha família chorar. E a minha mãe fez uma pergunta para mim. Filho, o que você perde de se tratar? Eu falei, é mesmo, não me perco nada. Às vezes é uma pergunta, porque a família não sabe lidar. E ela acaba sufocando o filho, você entendeu? E aí acaba pressionando, né? E aí ao invés de apagar o incêndio, joga álcool, aumenta o incêndio. Então o ideal é a família pedir um profissional que já passou por isso, como eu, né? Então esse garoto aí da Flórida, eu estava atendendo ele a pedido da esposa, ele resistente, ela falou, só fala 5 minutos com ele. Aí quando ele falou comigo, ele me adorou, eu não queria desligar, falou, nossa, até que enfim eu tô me vendo em você, você é um espelho pra mim, cara, só você me entende, ninguém me entende. Aí eu comecei a fazer terapia com ele, muito linda essa história. Aí mudou a vida dele, porque aí ele ficou sóbrio, né? Ele quis de dentro pra fora, né? Eu entendi esse tratamento, eu entendi, né? Que ele precisava entender, né? Quem ele era, né, o que ele queria, e comecei a trabalhar de forma singular com ele. Aí a mulher dele me passou uma mensagem falando, você é uma dose de esperança na minha vida. Legal. Aí eu falei, nossa, eu vou patentear e vou fazer um podcast. E fiz esse podcast que virou hoje um programa de TV com a GTV, que é uma dose de esperança. E aí nisso, hoje ele está 3 anos limpo, tem um filho, eu sou padrinho do filho. Que bacana. Né? E ele mandou uma mensagem, se passando pelo filho, que o filho é bebê, né? Falou assim, tio Sandro, obrigado por ter resgatado meu pai. Se não fosse você, eu não tinha nascido. É muito lindo, assim, o retorno que eu recebo quando eu resgato as pessoas. Eu resgato muita gente. Então, eu entendi que eu sou o predestinado da história, que eu nasci para isso, que eu estou sendo quem eu nasci para ser. E aí, os meus pacientes que vão me dando até direcionamentos. O último paciente meu,
que a mãe falou: Sandro, eu vou falar de você pro resto da minha vida, para todos os meus amigos. Você salvou meu filho. Meu filho não saía de casa, ele joga futebol, ele quer estudar. E ele que me levou para a faculdade. Ele falou: por que você não faz faculdade comigo? É mesmo. Ou seja, você ajuda e os seus pacientes também acabam te ajudando. Porque quando a gente transforma, a gente é transformado. Você tá me entendendo? Então eu tô numa unção assim de comigo mesmo, de ajudar as famílias, de ir dar palestra dentro de clínicas, né? Que eu faço isso também, de fazer esse trabalho de acompanhamento terapêutico para a pessoa que não quer se internar. Eu criei o Spa da Sobriedade, onde a pessoa convive comigo. Isso é muito legal, esse projeto, porque a pessoa fala comigo e convive comigo 24 horas. Então são 3 dias. É isso que eu ia te perguntar, mas como é esse convívio? Como é que funciona, assim? Quando é mulher, geralmente eu coloco minha mãe junto para não ter novos problemas, né? Então é eu, minha mãe e a mulher, que é a paciente. Aí tem um quarto para a paciente, um quarto para minha mãe, um quarto para mim, e a gente aluga uma convivência mesmo. Isso, a gente aluga um hotel. Se ela gosta de praia, vai para Búzios. Se ela não gosta, vai para Petrópolis, para Fazenda. E a gente convive ali. Mas tem baralho terapêutico, onde a gente joga e fala de questões que geram assuntos com problema na infância, com problema em vários lugares. Então, tem atividade para todas as coisas, entendeu? Baralho terapêutico, tem roda da vida, tem exercícios da faculdade que eu aprendo, que eu repasso. Aí tem uma volta, uma caminhada, academia, ver um filme. Mas por que você fala, a gente fica num hotel, não poderia ser na casa da pessoa ou não? Isso faz... Sair do ambiente faz parte. Isso aí. Sair do ambiente faz parte. Eu tinha um lugar fixo ali na Barra. Só que eu falei assim, poxa, por que eu vou manter um lugar fixo? Onde ficou o Serginho Ronjakoff? O Serginho Ronjakoff fez isso, né? Entendi. Ele ficou 1 ano numa clínica e foi para o Spa da Sobriedade, na Barra. Ficou comigo 45 dias. Sem desgrudar. Ele ia no banco comigo, ele fazia tudo comigo. Só ia no banheiro sozinho, eu ia no banheiro sozinho, só. E como é que você dá conta, assim, de vários pacientes? Quando você tem que ficar, assim, full time com quando eu tenho que ficar com... Eu tenho uma equipe, né? Tenho uma equipe, tenho uma neurocientista, tenho uma psiquiatra, tenho uma psicóloga, uma equipe multidisciplinar, né? Que eu ajudo, que me dá esse suporte. Mas, às vezes, a pessoa quer eu. Você entendeu? Então eu tenho que agilizar isso aí, eu tenho que costurar isso, fazer essa manobra emocional. Mas o Serginho, ele só conseguiu porque ele não foi para casa, porque a mãe estava muito doente e não aguentava também lidar com o filho. E o filho também não aguentava lidar com a mãe. Precisava separar. Exatamente. Né? Essa separação não pode deixar um vazio. Tem que ali colocar uma terapia, né? E a terapia... É um filme que você vê. O que você entendeu desse filme? Essa entrevista que eu estou fazendo aqui com você, eu vou mandar para o meu paciente. Olha essa entrevista, o que te chamou a atenção? O que foi falado ali que tocou em você? Né? E diálogo interno, é importantíssimo. Falar com você, não sei se você fala, mas eu falo comigo. Eu falo comigo o tempo todo. O tempo todo. E aí, Sandro, tudo bem com você? Tem alguma coisa? Eu acho até que eu devia falar menos, que eu falo demais comigo. É muito bom, porque você começa também, quando você tem esse diálogo interno, você começa ao quê? A refletir, a identificar e a modificar o que você precisa modificar na sua vida. Você está me entendendo? E esse despertar vem desse diálogo interno. Pô, a intuição, é aquela vozinha que quando você é muito jovem, você não escuta. Então você vai ficando mais velho, você fala, calma aí, essa vozinha está falando isso. E a verdade é que a intuição, né, Sandro, ela já é a resposta. A gente é que quer chamar de intuição, né? Porque, na verdade, ela está dizendo assim, bota a blusa verde, aí você vai lá e pega a amarela. Ai, mas eu acho que é melhor a verde, né? Aí você vai com a amarela e depois dá errado a amarela. Você devia ter vindo com... Claro, era para ter ido com a verde. A intuição falou, né? E eu vim com a verde justamente por ser uma dose de esperança, né? De florescer esse ano aí de 2026. É isso, eu também estou no branco da paz. No branco da paz, da saúde mental. Da saúde mental. Eu desejo para vocês... É o mês de janeiro, né? É o mês de janeiro. Eu desejo um feliz ano novo. Quem precisar de ajuda, pede ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Vai no meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros, que eu respondo todos os comentáririos. Responde todo mundo? Tudo, eu tiro meia hora, 1 hora por dia. Inclusive,
teve um comentário no meu Instagram que gerou um projeto. Que a pessoa falou assim, pô, você só atende famoso e rico e eu que não tenho dinheiro. Eu falei, você tá certa, criei o Domingo Social. Que legal. Todo domingo eu atendo pessoas presencial e online, totalmente de graça, 0,800. Então não tem desculpa, não tenho dinheiro para fazer terapia. Não tem, vai no projeto. Vai no meu projeto. Porque terapia não é para quem tem problema. Problema todo mundo tem. Terapia é para quem quer resolver o problema. E qual é o legal da terapia? Eu sou apaixonado por terapia e eu tenho uma terapeuta que cuida de mim. Então eu chego para ela e falo assim na sessão, o que você está vendo em mim que eu não estou vendo? Ela fala, você tá assim, tá assado, você tem que ajustar isso aqui, você tem que tirar um tempo mais para isso, você tá abandonando aquilo, porque a gente não consegue se ver, a gente não anda com o espelho 24 horas na nossa frente. Eu consigo te ver e você consegue me ver, mas a gente não consegue se ver o tempo todo. Então a terapia é para isso. Aí tem gente que fala assim, eu nunca fiz terapia. O que eu falo da terapia? Tudo. Se fala de cachorro, se fala de viagem, não tem um assunto específico, entendeu? Aí você vai trazendo a demanda e eu vou falando, vem cá, por que você falou isso? Ah, é mesmo, rapaz, se eu tô falando isso, é porque isso está me incomodando, eu não tô percebendo. Ah, então eu vou modificar isso. Eu tô com muito excesso aqui, mas está faltando tempo de qualidade com meu filho. Pô, o tempo é importante, eu tô me dedicando ao meu filho muito pouco, né? Então ele tá muito na rede social, então eu vou ter que dar um exemplo, que senão eu vou ficar distanciado dele e como que eu vou entender meu filho? Aí seu filho vai querer ficar mais com um amigo do que com você. Então isso são tudo é tantas importante. coisas, né? Eu sou fã, faço terapia e sou fã desse trabalho, né, dos terapeutas. Ô, Sandro, a gente falou dessa história do novo ano, né? A gente está aí iniciando 2026 e toda virada de ano, se a gente parar para pensar, o próprio Réveillon é um acontecimento que envolve muita energia, né? Porque é um momento que... bom, eu ia dizer que o mundo para, eu não sei se o mundo todo, mas grande parte do mundo para celebrar a chegada do novo ano, que é o tempo que é criado pelo homem, né? Como a gente criou essa data, a gente fala da virada do ano e tal. E as pessoas, mas se a gente parar para pensar, o momento do Réveillon, a festa em si, parece que tudo muda, né? As pessoas estão mais felizes, estão mais falantes, estão ali reunidas, se abraçam, se beijam. E tem as promessas também, né? Que a gente faz. Grandiosas, né? Em 2026 eu vou ser ruiva. Em 2026 eu vou emagrecer. Em 2020... Como é que é isso, assim, essa expectativa e realidade? Na verdade, a pessoa, ela cria, né, uma expectativa muito grande para ela. E ela não dá conta. Para ela alcançar e não dá conta, entendeu? Então, por isso que até alguns pacientes falam, eu vou ler um livro por dia. Eu falo, cara, lê uma página. Depois você vai aumentando aos poucos. Porque o que acontece? Você quer ler um livro por dia, você cria uma expectativa, não atinge e fica frustrado. E às vezes vai para droga, vai para o álcool, vai para o remédio, que o remédio também é a cocaína da farmácia, né? Droga, Venvance, Ritalina, muita gente tá faltando para quem precisa, porque quem não precisa tá usando como droga. Então, quando a pessoa cria essas expectativas, você vê, final do ano, essa pressão da dezembrite, né, de dezembro, não, como que é? Não, eu preciso estar bem, eu preciso estar magro, eu preciso fazer a clínica de estética, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem que colocar lente no dente, tem que fazer, eu tenho que estar, a sociedade pressiona isso para você estar bem, né, aquele momento do balanço, né, emocional, o que deu certo? O que deu errado, né? O que eu tenho que continuar? E janeiro branco, em janeiro começou o ano, e aí? É tipo uma largada, né? Todo mundo, e aí, o que eu vou fazer? Aí a comparação. Aí a pessoa olha do lado, e aquele cara lá tá lá em Dubai. Janeiro, janeiro férias, né? Pô, fulano foi pra Dubai. Tá, e, pô, tá nas Ilhas Gregas, eu tô aqui. Maldivas. Bom sucesso. Aí começa essa comparação, a expectativa, entendeu? A memória fica afetada. Isso adoece a gente mesmo? Adoece, às vezes a gente quer tampar, né, as coisas para ninguém perceber, mas a terapia traz isso, né? Por isso que é importante fazer terapia.
Porque terapia, ela vai te dando essa visão. Vai tirando as máscaras, né? Porque a gente acaba usando essas máscaras nessa época de ano. Essa época de ano é uma época com muita pressão. Né? Uma pressão de que você tem que estar bem. Você vê, tem muita gente que não gosta de Natal. Por quê? Porque no Natal, quando todo mundo começa a beber, e aí começa a querer lavar roupa suja do passado. Quando as famílias se reúnem, né? Aí começam as brigas dentro do Natal. É verdade. Entre a família. Engraçado isso, né? Que a gente tem uma visão tão linda do Natal, mas a real é que no Natal acontecem muitas brigas em família. Isso virou comercial de TV, né? Sim. Tem uma marca de cosméticos que trabalhou em cima dessa história, né? Das brigas de Natal em casa. Né, eles resolvem querer fazer lavação de roupa um tribunal, suja. né? Uma coisa assim. Não, você errou comigo há 2 anos atrás, aí você, não sei o quê. Tem gente que não gosta, que a mente é associativa, né? Nós temos o sistema límbico que cuida das emoções e a mente é muito associativa. Ou seja, se você for numa casa que você foi mordida por um cachorro, você não quer voltar mais lá. Uhum. Então, quando você vai na casa de uma pessoa passar o Natal e chega lá aquela briga toda, você não quer passar mais, né? Você quer... E você não quer mais o Natal, né? Porque você uma fala, experiência. Você fala, pra que eu vou lá? Até com Ano Novo mesmo, em Copacabana, se você for roubado lá, você não vai voltar Sim. lá. Então, assim, a nossa mente é associativa. E nossa mente, às vezes, mente pra gente, né? E a gente cai em algumas armadilhas da mente, né? Vai lá que vai dar certo, a pessoa mudou, chegar lá não mudou, piorou, né? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, com escuta de qualidade. Às vezes a pessoa fala assim, mas vem cá, eu vou te contratar como terapeuta para conversar com você? Eu falei, não é bem assim. Lógico que conversar no salão, você que é mulher, é terapêutico. Conversar com taxista, com porteiro, isso tudo faz bem, porque nós somos seres, né, sociais, a gente influencia e é influenciado. Eu estou te influenciando e você está me influenciando aqui. A gente está tocando no coração de alguém que está assistindo. Está tudo certo com isso. Mas o problema é que quando a pessoa dá tipo assim, acontece isso comigo, fui numa casa de um famoso, não preciso citar o nome, e aí ele falou, vou pegar aqui uma coisa para você beber. O que você bebe? Eu água. Tá de brincadeira que você bebe água. Eu falei, cara, eu tive um despertar com água maravilhoso, eu tô sentindo, sabe, o gosto da água agora. Antigamente eu nem sentia, bebia água assim, mas hoje no automático. No automático, eu tô degustando ele. Caraca, sério. Aí veio o outro e falou assim, o que é sagrado para você? Eu falei, a sobriedade. Porque sem a sobriedade eu não tenho nada, é meu maior patrimônio emocional. Com a sobriedade eu estou aqui falando com você, senão eu não estaria, né? Não estaria com a minha mãe, não estaria com as minhas irmãs, tenho irmãs gêmeas, não estaria atendendo as pessoas, estaria aí doidão, ou aquela coisa, né? Você usa, depois descansa, depois você usa, que é uma montanha-russa, uma gangorra emocional, né? Quando você está no consumo, seu jeito de ser, sua maneira de pensar e sua forma de agir é diferente. Você fala uma coisa, faz outra, não fala o que falou, não faz o que falou, essas coisas, não paga o que deve, essas coisas. Quando você está no consumo. Mas quando você está sóbrio, sua vida muda. Você fala, caraca, minhas relações ficaram mais saudáveis, né? A saúde mental é algo que é muitas vezes tratado como supérfluo, sabe? Que não é prioridade para as pessoas. Aí eu pergunto para você, por que você cuida do carro, da casa, do cachorro, das roupas e não cuida da saúde mental? Porque sem a saúde mental você não tem nada disso. E na hora que vem o aperto financeiro, a primeira coisa que você diz assim, vou cortar a terapia. Exatamente. E ainda mais se estiver bem. Aí o terapeuta, eu sempre brinco assim, que terapeuta é tipo a casa de Deus, né? Para cada religião tem a sua. Sim. É assim, quando eu tô bem, não vou mais à igreja, né? Não vou mais ao templo, não vou mais, enfim. E a terapia é um pouco isso, né? Eu tô bem, vou cortar a terapia. Pra que eu vou ficar gastando esse dinheiro? Aí é o rebote da droga. É o rebote da droga. Quando você para a terapia, é como parar um remédio. Vem a crise, né? Porque você não tá pronto, assim. Ninguém entra na terapia. Você tem 30 anos de vida ali corrida, que é curar na terapia em 3 meses, né? Não existe e hoje eu tô vivendo extraordinário, porque
Às vezes eu ouço assim, a pessoa me chama assim, né? Tanto famoso quanto anônimo, né? Me chama assim, fala assim, e aí, He-Man da sobriedade, né? E brinca, né? Você é o Zico da sobriedade, o Pelé da sobriedade, que tal. Eu consigo influenciar muita gente. Teve uma menina, essa é uma história muito bonita, porque antes de ser terapeuta, eu fui relações públicas, eu fazia as festas, Café de la Musique, do Álvaro Garneiro, eu fazia as festas, Trancoso, Búzios, Angra, eu recebia os famosos, os caras de Porsche, de helicóptero, então eu trabalhava nessa área, como relações públicas. Então eu usava, eu bebia e tal. Quando eu larguei tudo, eu continuei um pouco trabalhando sóbrio nisso, né? E aí eu ajudei uma menina que estava indo se jogar na frente de um caminhão. Aí eu saquei isso porque eu estava sóbrio, dentro do evento. Aí eu fui atrás dela, tal, vi que a maquiagem estava toda borrada, ela estava chorando. Aí eu cheguei para ela, falei, oi, amigo. Ela, oi, ela já me conhecia, né? Eu falei assim, o que você está indo fazer? Ela, estou indo me jogar na frente do caminhão, eu cansei da minha vida. Eu falei assim, você pode me dar 24 segundos? 24 segundos, porque aí você fala comigo, depois você vai. Eu não proibi. Ela, tá bom, em 24 segundos. Aí eu, tá bom. Aí comecei a conversar com ela. Ali, meu lado terapeuta já estava falando. Aflorando, né? Eu nem sabia, nem tinha feito curso nenhum, faz tempo isso. Aí ela, é mesmo, cara, pensando desse jeito. Aí hoje ela tá sóbria há 4 anos, me mandou uma mensagem esses dias, falando que lá atrás eu plantei uma semente nela e que hoje ela está vivendo uma vida extraordinária graças ao que eu passo no Instagram, graças ao que eu passo para ela. Que você faz esse acompanhamento também no Instagram, né? Com teus podcasts. Eu recebi mensagens. Eu recebi um e-mail agora de uma esposa lá de Portugal que ela falou isso. Ela falou, só em ver seu Instagram, meu marido parou de usar, eu mudei meu comportamento, quero te agradecer. Eu nem sei quem é. Porque assim, eu estou sempre influenciando uma vida saudável, um tempo de qualidade com a família, com os filhos, né? E viver na sobriedade e na positividade, porque muita gente não tem olhar positivo de futuro. Ou seja, olha para o negativo, né? Eu não sei você parece ser uma pessoa positiva. Eu sou também. Sou esforçada. Sorridente e tal. Então tem pessoas que realmente, para dar um sorriso é muito desafiador, mas eu tenho esse carisma, brinco, tal, papapá. Aí a pessoa chega chorando no meu consultório, sai sorrindo. Mas meu pai era assim. Meu pai foi médico, conheceu minha mãe dentro de um consultório. Olha. E minha mãe falou que conheceu ele assim e começaram a namorar. Ele nasceu eu. E ela falou que ele era assim, esse meu jeito. A pessoa chegava chorando e saía sorrindo. Então, eu estou reproduzindo um pouco da genética do meu pai, da minha mãe, que são muito carismáticos, de bem com a vida. E eu tenho esse bom humor. Mas o que acontece? Quando a pessoa para de usar droga, ela congela emocionalmente. Por quê? A pessoa fica fria, ela perde as emoções. Ela fala, caramba, eu não acho mais nada legal. Porque a droga te deixa lá em cima, né? Então não tem mais prazer de sentar e tomar café com a mãe. Não é por causa da mãe, é porque é sem graça, desculpa. Tava uma cachoeira de dopamina, serotonina, usando as drogas, fazendo as coisas assim gigantes na minha cabeça e, sentar para tomar café com a minha mãe. Então, assim, os prazeres mudam, né? A forma que você vê a vida muda e sua vida muda, né? São outros resultados. Ô, Sandro, voltando um pouco a essa questão do início do ano, né? Sim. Por que você acha que é um período tão sensível emocionalmente para todo mundo? E eu não sei nem se é por isso que o janeiro é conhecido, né? É o janeiro branco da saúde mental. É porque começa ali uma nova jornada, né? Então, quer dizer, você na dezembrite, você faz aquele balanço, né? O que deu certo, o que deu errado, como foi o meu ano, né? Aí acaba, vou celebrar, mas na verdade que está querendo anestesiar. Que é um mês muito dezembro é um mês muito festivo, né? É alta temporada para mim, é alta temporada, é o mês onde as clínicas estão cheias, cadeias, caixão, mãe me ligando, você tentou de tudo, mas meu filho morreu, obrigado pela sua tentativa. Mãe me ligando, falando, meu filho não te obedeceu, não te escutou, tá preso. Mas é muito caso, as clínicas estão cheias de internação, as famílias também, então é
é uma época, tipo, de Natal até o Carnaval, é alta temporada, infelizmente. E aí tem o lance das drogas que geram também crimes, né? As pessoas matam, não estão sóbrias. Elas estão sob efeito, né, de álcool ou outras drogas. Álcool é droga, né? Eu costumo falar. É o pior que tem, é o chefe da quadrilha. Mas tem o crack, que a onda é 3 segundos, aí a pessoa quer mais, aí rouba, faz, acontece. Mas aí depois disso, dessa turbulência de dezembro, vem o janeiro. Então, janeiro a pessoa já quer, não, vou começar a vida nova, vou começar diferente. Vou me limpar, né? Vou parar com as drogas. Ela chega... como começar a dieta, né? Ano que vem eu começo. Academia, dieta, vou fazer uma faculdade. Ela faz um planejamento, né? Faz uma meta, não, vou fazer. Só que às vezes a meta é muito grande e não dá conta. Então eu pego muitas pessoas que elas estão com uma disfunção cognitiva, sabe? Assim, segunda quer ser astronauta, terça quer ser jogador de futebol, quarta quer... Sabe? Tem gente que não sabe o que quer, mas na verdade ela não sabe nem quem ela é. Como que ela vai saber quem ela quer? Você acha que as redes sociais têm influência nisso? Tem. Que é a coisa do outro, de querer o outro. De comparação, a né? vida do outro, né? Mas e que são vidas muitas vezes ilusórias, né? Porque a maioria, a rede social não mostra. Eu até brinco, às vezes as pessoas... sofrendo. Ai, tá tão linda. Eu digo, no Instagram, já viu alguém feio no Instagram? Ninguém é feio no Instagram, né? Todo mundo bonito, não né? é? Bonito, boa família, boa vida. E a comparação a pessoa quer se sentir pertencente, né? Então ela se compara. Então precisa ficar muito atento com isso, né? Então eu acredito que quando eu começar a investir em terapia, em si, né? Em se observar, fazer cursos de inteligência emocional, eu já gastei tanto de investimento de tempo e dinheiro em cursos de inteligência emocional, sabe? Para realmente entender as minhas emoções. Qual a diferença de emoção e sentimento? Emoção é algo repentino. Se o cara te dá uma fechada e você xinga o cara, é uma emoção. Mas se você fica com aquilo na cabeça a semana toda, vira um sentimento. Então nós temos 4 emoções básicas, né? Que é amor, raiva, alegria e tristeza. É básico, entendeu? Então, assim, como lidar com isso? Quando eu falo com alguns pacientes, eu falo, vamos nomear essas emoções aí? Você está sentindo o que com isso aí que aconteceu com você? Estou sentindo raiva. Tá, mas a raiva é tipo uma lama na calça. Você só tira depois que seca. Tem que deixar a raiva baixar, não vai agir na raiva, né? Vou terminar com a minha namorada. Calma, você tá com raiva. Lembra da lama? Vamos deixar secar para tirar a lama da calça? Eu faço umas metáforas, tal. Aí com fácil entendimento. Eu acho que precisa ser simples também, entendeu? Para a pessoa entender, né? Eu costumo fazer o seguinte, eu levo o cavalo até o lago. Ele bebe água se ele quiser. Você está me entendendo? Então eu tenho que fazer muitos quererem, que querem, mas não querem assumir que querem. Aí eu falo, poxa, olha a minha vida, olha os prejuízos que eu tive, físico, mental, emocional, espiritual, até hoje. Tenho prejuízos do meu consumo, né? Mas olha, né, o que eu estou conquistando, né? É um carro, é um óculos, é uma viagem, é uma roupa. Eu não era assim, eu era inimigo do fim, né? Esse é o meu filme agora, muito legal também, de primeira mão, estou falando aqui. Ninguém sabe, acabou de sair meu filme, chamado Inimigo do Fim, depois eu te mando, que diz isso, né? O Sandro do consumo, que vivia para usar, usava para viver, e o Sandro da sobriedade, se formando em terapeuta e tal. Aí os atores, né, fizeram né? Tem o ator que fez o Sandro no início, depois o Sandro no final. Drogado, Sandro já eu assisti o ensaio, chorei. Eu assisti a gravação do filme, chorei. E toda vez que eu assisto, eu choro, de soluçar. Porque como é que pode? Eu pegava o vestido da minha irmã e trocava por droga, sem ela saber. E achava isso normal, entendeu? Então eu já pedi perdão, já me entendi com ela, mas assim, a pessoa no consumo, ela normaliza coisas que realmente não faz sentido. São inimagináveis. Né? Então, para as pessoas que também não usam nada, que são totalmente sóbrias, no janeiro branco é atenção total. Poxa, é um janeiro branco. Não tem o Setembro Amarelo, que eu também trabalho muito no Setembro Amarelo. Muita live e tudo, né?
com pessoas que têm visibilidade muito grande aí, que acaba fazendo live comigo para levar, né, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, no Setembro Amarelo. Então é muito complicado. Você está falando dessa coisa do Setembro Amarelo, estamos falando do Janeiro Branco, tudo envolve a questão da saúde mental, né? A verdade, Sandro, é que eu acho que nunca se falou tanto sobre isso. Né? É o burnout, depressão, síndrome do pânico e várias outras coisas que eu, talvez como uma pessoa mais velha, ainda nem conheço novos termos, né? Sim. Mas o que a gente mais vê são pessoas jovens. Eu sou jornalista, a turma está aqui comigo, a minha equipe é muito jovem e eu já tive vários estagiários que foram embora do estágio porque não estavam bem, estavam com depressão, estavam com crise de ansiedade, tomavam medicamentos, precisava trocar o turno porque a pessoa tomava medicamento e não conseguia acordar cedo. Enfim, o que é essa explosão de problemas mentais? Eu acho que a pandemia, ela potencializou isso, tá? E tem muita gente com burnout, né? Que é o esgotamento emocional. Você só percebe depois que você já está lá. Você não percebe antes. Né? Eu tenho uma palestra que eu faço pelo Brasil inteiro, chamada A Prevenção é a Melhor Solução. Né? Você faz uma prevenção de um carro quando você compra na concessionária, para quê? Para ele não te deixar meia-noite chovendo à noite com sua família na estrada. Sim. Então, você faz uma prevenção, que é a melhor solução. E é o que eu faço nas minhas palestras, eu faço uma prevenção. Então, eu vou palestrar na OAB, já fui na Polícia Militar, que é um nível gigante de problemas de saúde mental, porque eles estão lidando com morte, com tiro, com prisão, com barulho no ouvido, com adrenalina. Eu fiz palestra na Polícia Militar, foi muito legal essa palestra, para o PROERD, que cuida das crianças, fiz na OAB, fiz na área da moda, que tem muita gente que vinha de modelos novas, falando, nossa, poxa, meu pai morreu, eu queria que ele te conhecesse, poxa, eu tô nesses remédios, tomando remédio para ficar magra. Muita gente na área da moda. A gente tá nessa febre da coisa das canetas, né, emagrecedoras. Sim. Engraçado que você foi falando, eu fui imaginando, né, realmente. As modelos e atrizes é a cobrança da beleza. Cobrança você tem da que beleza. Estar sempre perfeita, né? Vai sair nas fotos. Se a gente falar da gente, categoria jornalista, a gente vive nesse furdunço da violência. Sim. A polícia, idem. E aí você pega a turma que voa, piloto de avião, aeromoça, já tem uma outra pegada, lugares de guerra, é tanta coisa, né? É tanta coisa, não, e fora a televisão também, que vai passando. As redes sociais. As redes sociais, que vai passando, você vai absorvendo. Então é muito cuidado com a música que você ouve, entendeu? O que entra pelos 5 sentidos, também é muito importante que você vê o que você ouve, né? O terapeuta, ele vê com os ouvidos e escuta com os olhos. Então, precisa muito ter essa sensibilidade. Você vê o esgotamento emocional. Quando eu percebi que eu estava com burnout, você não sabe o que eu fiz. Era aniversário de uma amiga no domingo. Ela me passou o flyerzinho e eu falei assim para ela, tá bom, eu vou, mas quando for assim, coloca domingo. Agora que eu vi no calendário que a data é domingo. Mas não estava escrito domingo no... Ela, tá bom, uma boa dica, na próxima eu coloco. Beleza. Cara, eu não fui para o aniversário na terça. Eu tô indo com a minha mãe na terça com um presente, ligo para ela e falo assim, amiga, eu tô chegando pro seu aniversário. Ela falou, Sandro, foi domingo. Eu falei, mas como assim domingo? Você me corrigiu? Não? Eu falei, nossa, desligo. Meu cérebro desligou. Entendeu? Por quê? Foi tanta demanda, é tanta coisa, dar conta de todo dia 500 tópicos para fazer. Aí você não consegue fazer. Aí vai, no outro dia 500, mais aqueles que você não fez. Aí vai para 600, 700. Quando vê, é muita coisa. Eu falei, amiga, pô, desculpa. Aí tô com seu presente aqui, tô arrumado, tô chegando na sua casa. Aí eu comecei a rir com a minha mãe, falei, cara, olha isso. Aí que eu percebi que eu precisava ajustar. Dar uma parada. Aí comecei a colocar alguns atendimentos, assim, de reduzir a quantidade de atendimentos e de acompanhamento, né? Ficar mais tempo na academia, dar mais um mergulho na praia, para poder não chegar nesse ponto, né? Que eu cheguei. Se eu que trabalho com isso cheguei nesse ponto, imagina quem não trabalha. Você tem que ser um exemplo, né, dos seus pacientes. Ô, Sandro, para esse começo de ano,
o que você indica para as pessoas que estão acompanhando esse podcast? O que é legal, assim? Vamos listar o que a gente quer, o que a gente deseja, o que realmente é necessário. Qual é a sua dica para esse início de janeiro? A minha dica é o seguinte: primeiro, faz uma lista, né, do que você tem e do que você gostaria de ter, porque muita gente não é grato com o que tem, né? Quer ter, né, mas não vê o que tem. É importante você ver o que tem. Valorizar, né? Valorizar a vida que você, tem. Né? Muitas vezes quer, mas não valoriza o que tem, mas valoriza o que não tem. Aí quer, tudo bem de você colocar um projeto ali. Meu objetivo é esse, fazer uma lista de que tem do que não tem. Outras coisas, dar mais pausa, conversar com você, não se cobrar tanto, entendeu? Autocobrança, né? As pessoas têm mais dificuldade de perdoar elas do que perdoar os outros. Às vezes, perdoar os outros é mais fácil mesmo do que se perdoar, né? De algum erro, né? Às vezes a família erra tentando acertar. Às vezes a culpa é pior do que o erro, né? A pessoa se sente mais culpada do que o próprio erro. Então, fazer essa lista, né? Faz essa lista do que você tem, do que você não tem, né? Quais são os seus objetivos claros, metas claras? É possível? Eu não posso falar, amanhã eu vou ser astronauta. Não, eu estou com 52 anos, sabe? Não é mensurável. Entendeu? Eu acho que precisa ter umas metas mais pé no chão. Acho que tem muita gente, assim, colocando metas, assim, que realmente é para gerar uma frustração, entendeu? Então, coloca umas metas. Você está começando o ano, o que você está fazendo, o que você gosta de fazer também. Fazer assim, eu acredito que o dinheiro tem que vir atrás do que você gosta. Não é fazer pelo dinheiro. O dinheiro é importante, Eu fiz um vídeo que teve 19 milhões de visualizações, 19 milhões, que eu falei que a cocaína destrói o império. A maconha não te deixa construir um. Foi lá para a Austrália, para o Japão, 19 milhões de visualizações. E aí eu falei do império. O império não é só dinheiro. Lógico que a gente precisa de dinheiro hoje para ter conforto, colocar gasolina, comer, morar, ter um ar-condicionado nesse calor, né? A gente precisa de dinheiro. Claro. Mas não é só isso. A gente precisa de fazer o que gosta. A pior coisa é você falar com uma pessoa que não gosta do que faz. A pessoa não está com boa vontade ali. Ela está ali, é um peso, entendeu? Então é importante você... Vem cá, isso mesmo que eu quero. Eu tenho esse dom. Qual é o meu dom, né? Não é fazer por fazer, mas qual é o meu dom? Pô, eu tô aqui, não tô gostando daqui, então vou... Pô, a minha missão é outra, eu quero fazer outra coisa. Então eu vou costurar, né? Vou agir com o coração, mas vou levar a mente junto, né? Eu vou costurar para chegar naquele lugar. Tem muita gente infeliz, né? Trabalhando num lugar que não quer trabalhar. Então, eu acho que é isso mesmo. Fazer terapia, fazer um diário de sentimentos, nomear suas emoções, o que é gatilho para você, o que te incomoda, né? O que te deixa inadequada, que você não se sente bem, quais são os ambientes que, né, que acende aquela luzinha dentro de você e fala, eu não estou me sentindo bem aqui, né? Ouvir a sua intuição, porque a intuição é Deus falando com a gente, né? Ouvir nossa intuição. Isso aí, como eu queria ter escutado isso com 18 anos, né? Tem uma amiga minha que tem 50 anos que ela fala assim, cara, por que você não me ensinou isso antes, cara? Pô, 30 anos de sofrimento, porque eu falei para ela assim, você tem que se perguntar, para que você está fazendo isso? Eu fiz isso, porque assim, tudo que eu faço na vida tem a ver com o meu propósito, né? Meu propósito, achei meu propósito, né? Hoje eu achei. Nem todo mundo acha. Eu ia falar isso. Não é fácil, não é simples, né? Tem gente que morre e não acha. Sim. Né? E eu, graças a Deus, achei o meu propósito. Então, antes de ter recebido esse convite aqui, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, para que eu vou? Eu perguntei para mim. Falei, para levar mensagem de fé, esperança e amor. Se eu estou conseguindo, você também pode. Então, assim, tinha uma resposta para isso, né? Tem a ver com o meu propósito eu estar aqui, claro. Né? Te conhecendo. A Tupi tem uma ligação emocional muito grande, isso é muito importante. Emoções, né? Os vínculos, né? O afeto emocional, entendeu? A Tupi, eu tenho um afeto emocional muito grande. Por quê? Porque a minha avó escutava a Tupi o dia inteiro. Que legal. E ela faleceu comigo sóbria. E ela era apaixonada pela Tupi.
E quando ela morreu, ela falou, vou morrer em paz que você tá sóbrio. Que lindo. Né? Então, assim, agora eu tô aqui na Tupi, então olha só, eu lembrei dela. Tô toda arrepiada. É uma memória emotiva, afetiva, Sim. emotiva, que eu falei assim, caraca, aí tudo que eu vi da Tupi, assim, lembrou minha avó. E há tempo que ela morreu, mas ela morreu comigo sóbrio, eu dei esse presente para ela. E ela era apaixonada pela Tupi, né? A Tupi é muito antiga. As pessoas... uma rádio tradicionalíssima, né? E as pessoas que amam a Tupi, ela escuta a Tupi desde quando acorda. Tá aqui no nosso microfonezinho, 90 anos. 90 anos. E a pessoa escuta a Tupi desde quando acorda até dorme com o rádio ligado. Sim. Entendeu? Então, assim... Foi muito importante eu estar aqui, eu estou vivenciando mais um sonho, eu quero te agradecer também, né? A gente que agradece, estou super emocionada de você. Por esse astral, assim. Prestar esse depoimento, essa homenagem, né? Tá aí uma bela homenagem para Tupi nesses 90 anos. Um presente para Tupi também, ela que me deu um presente, eu quero presentear a Tupi também. Obrigado aí por estar levando uma mensagem tão bonita para a casa das pessoas há 90 anos, né? E hoje... Eu tenho essa percepção, sabe? Eu tenho essa visão. Eu levei minha mãe para o show do Roberto Carlos. Caraca, chorei junto com ela. Tal, papapá. Quando que eu faria isso? Não. No passado, no consumo jamais, eu deixava ela lá, ou falava que nem dava tempo de chegar. Não, eu vivenciei, levei, filmei. Ela chorou, ela falou, filho, antes você era um filho de mentira, hoje você é um filho de verdade. Você tem uma relação, pelo que eu vejo, muito forte com a sua mãe, né? Porque ela não desistiu de mim na época que eu desisti de mim, né? Porque a mãe, ela entra num mar cheio de crocodilos, sabendo que vai morrer, mas ela vai resgatar o filho. O que eu vejo de mãe lutadora, que não desiste dos seus filhos. Tem cada mãe que é muito linda. Tem mãe que eu atendo online, que é a minha vontade, eu falo pra mãe assim, a minha vontade é entrar nesse telefone e te dar um abraço. Pessoas que estão no Maranhão, que estão em Porto Alegre, né? Que eu viajo o Brasil inteiro. Às vezes eu passo uma semana na casa da pessoa. Porque muitas vezes quem te procura não é o usuário, né? É a mãe desesperada, é a família, né? É muito raro quem está com problema me ligar, porque era o que acontecia. Quando eu usava, eu me arrumava para ir fazer as coisas erradas, nos lugares errados. Então eu não me via, tipo anorexia. Eu estava magro, as pessoas olhavam para mim, eu achava que elas estavam me admirando. Mas não estavam. Um olhar distorcido, né? Um olhar distorcido. Elas estavam com pena de mim. Você está me entendendo? Mas esse olhar era por quê? Para eu continuar usando. Então a mente, ela acaba... Como que eu digo? Tem uma frase que veio da minha vivência, veio do meu trabalho, que é usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Né? A gente se ilude. Né? E aí vem a desembrite, potencializa. Né? Que são gatilhos, né? Aquela coisa, tipo, não, a família, eu tenho que estar bem, né? Tem aquela coisa, dezembrite, eu tenho que estar bem. Vou encontrar meus irmãos, meus tios, meus primos. Sim, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que estar bem emocionalmente, que tal? Aí vem janeiro, mas vem cá, e agora? O que eu vou fazer? Tá chegando o carnaval. Onde que eu vou passar o carnaval? O que eu vou fazer? Vou continuar na mesma empresa? Não vou trocar de carro, seguro do carro. Então, assim, tanto dezembro quanto janeiro, são 2 meses assim importantíssimos para as pessoas recalcular a rota, alinhar. Costumo falar que pequenos ajustes geram grandes mudanças. Não precisa fazer o extraordinário. Se você pegar um navio e mudar 1 milímetro, ele vai para outro continente. É verdade. Você está entendendo? Pequenos ajustes geram grandes mudanças. Agora, comprometimento emocional é o combustível da vitória. A pessoa precisa estar comprometida, né, com aquilo que ela colocou como meta. Não, minha meta é emagrecer, beleza, então eu vou fazer esporte, vou no médico, vou fazer o sugerido, né, mente aberta, boa vontade, honestidade, vou escutar quem eu amo, né, porque por que a família não consegue ser escutada até pelo filho? Porque não tem aproximação, a ligação deles está muito ligada à intimidade. Então, assim, por mais que eles sejam íntimos, mãe e filho, não tem aquele distanciamento emocional, sabe? Que um terapeuta tem. Então, eu preciso, quando eu falo com o meu paciente, é diferente quando a mãe fala. Então, aí ela fala, pô, ele te escuta e não me escuta, não é que eu sou melhor que ela.
É que eu tenho um posicionamento diferente. Sou terapeuta, estou distante dele emocionalmente. Ele é ele, eu sou eu. Agora, com a mãe, não. Então, ele não escuta, ele não quer escutar a família. Eles estão ali interligados, né? Estão interligados. Então, é muito importante a família pedir ajuda. Eu costumo falar que a família sofre mais que o dependente. A família é como se fosse fazer um canal no dente sem anestesia. Porque ela não usa. Então, ele não chega em casa. Será que está vivo? Será que não está? Agora, os jogos. Pô, dei uma reportagem na Record agora, internacional, sobre jogos, né? O exemplo é o melhor exemplo. E os pais não estão dando exemplo. E eles estão fugindo do contato humano para se envolver com contato digital. Entendeu? Então, assim, jovens filhos tirando 400 mil, 500 mil da conta da mãe e perdendo em jogo. Entendeu? Então, assim, jogos, tem muita gente se perdendo em jogos e famílias estão quebrando, né? Tem pessoas perdendo apartamento, perdendo carro, eles estão jogando, porque o jogo, o que é o jogo? Você começa a ganhar, depois você começa a perder. Se você começasse a perder, vem a associação do... Você vai falar, pô, não vou mais jogar. Jogar, sim. Você começa a ganhar para depois perder. Então, tem muita gente sendo destruída com remédio. Nossa, remédio tá pegando todo mundo também. Com as pessoas dependendo de remédio, andando com remédio na carteira. Ai, não posso ficar sem meu remédio. Sabe, parece que as pessoas, sabe, elas pegam as muletas. Remédio para dormir, remédio para felicidade, remédio para o treino, remédio para tudo, né? Para emagrecer. Remédio, internet, jogo, álcool, as outras drogas todas que a gente sabe. Isso tudo acende alerta, né, Sandro? Não, tudo. E a pessoa, às vezes, ela quer preencher um vazio. Entendeu? Por que eu não conseguia ficar um dia sóbrio na época do consumo? Porque eu não queria lidar com os meus sentimentos. Porque anestesia os sentimentos, né? Então eu não queria lidar com a frustração, com a expectativa, com o não. Nunca, pô, isso aqui não é para mim, eu não posso. Né? Então, assim, tudo isso, né? Tudo isso, mais um pouco, somatiza tudo, né? Você pega, por que veio um pai para mim e falou assim, por que você é terapeuta? Por que eu devo contratar você para ser terapeuta do meu filho? Eu falei, foi você que me achou? Aí eu falei, não, foi verdade, tal, mas por quê? Eu falei, não, porque eu tenho a vivência, tenho a técnica, né? E tenho a espiritualidade, que não é religião, né? Então, eu vejo um poder superior que está acima da gente, que está protegendo a gente, que a gente precisa querer, né? E tem as técnicas também, né? Tem muita técnica, né? A cada dia a gente tem 50 mil pensamentos, só 46 mil faz sentido, né? Que loucura, né? Sandro, pra gente encerrar... Já passou rápido, né? O que você diria para quem está acompanhando a gente? Assim, estamos começando um novo ano. É a terapia? Que momento o alerta surge? Como é que eu sei que eu procuro uma terapia? Enfim, qual é a sua mensagem final para esse 2026, para quem está acompanhando a gente, seus seguidores de Instagram, enfim? Tá. Uma dose de esperança para vocês. A minha mensagem é pedir ajuda, que é um ato de coragem e sabedoria. Vai no meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros. Não se cobre tanto, comece o ano tranquilo, faz o esporte que libera dopamina, serotonina, endorfina, faz o que você gosta, um hobby, entendeu? Coloca metas no papel, o que você está querendo alcançar nesse ano, faz o que você gosta, pede ajuda, que é muito importante, não é fraqueza, entendeu? E é isso, eu acredito que um feliz ano novo para você, que vai dar tudo certo. Eu falei dos pensamentos, desculpa, são 50 mil pensamentos por dia, 4 mil faz sentido, 46 mil não faz sentido. Ou seja... A gente pensa tanto, né? É muito pensamento que não tem nada a ver, a gente sofre mais pela imaginação do que pela realidade. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Desculpa te interromper, que é: um problema deixa de ser problema quando ele não tem solução. Então, se é um problema que você não tem como solucionar, você fica ali horas, dias, semanas, né? Isso. Matutando aquilo na tua cabeça e, no fundo, aquilo não vai ser resolvido, pelo menos não naquele momento, né? Então, fracasso, não existe fracasso. A pessoa que desiste, também tem essa frase que eu acho muito importante, e sem solução, solucionado está. Então, assim, sabe, o que você pode fazer diante dessa situação, né?
Tem coisas que você não pode fazer, e você não tem que fazer, né? Agora, tem coisas que você pode fazer. O que você pode? Ação é poder. Você está me entendendo? As pessoas falam muito, fazem pouco, né? Acredito que tem que ter um plano, né? Tudo é planejamento, a organização é o segredo do sucesso, né? Se organiza, está começando o ano, fala, caraca, não, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer que eu queria fazer e não fiz? O que eu fiz que deu certo, que eu posso repetir, né? Time que está ganhando não se mexe, que a gente tem essas frases, né? Então, assim, por que a panela de pressão não explode? Por causa da válvula de escape, que é a terapia. Isso é legal. Né? Então, assim, por que o furúnculo só para de doer depois que você espreme? Você coloca para fora. Você precisa colocar para fora. Falar com a pessoa certa. Colocar para fora, porque ao falar você se organiza. Você entendeu? Você se ouve, né? Você se escuta. Esse se escutar é o melhor dos mundos. Porque você está se escutando, falando, se organizando e vem os insights. Pô, caraca, caramba, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, que é um pouquinho da intuição falando, né? Isso. Também. No grupo de AINA, que é um grupo de autoajuda para quem tem problema de álcool e drogas, né? Temos 2 telefones importantes para falar aqui. Vamos. O CVV, que é o controle de valores de vida, que é para quem está com questão de suicídio, que é 188. Tem a dependência química, quem está querendo falar com alguém em relação à dependência química, que é o 132. Né? E esses grupos de AINA, o que é isso? É isso. A pessoa chega lá e escuta as pessoas falando. Ao escutar, ela se identifica, porque o círculo é o mesmo, só muda os personagens. Só um é João, outro é Maria, outro é Guilherme, outro é Marcela, não sei o quê. Aí ela escuta. Então o remedinho entra pelo ouvido, na escuta. Aí na hora de falar, a doença sai pela boca. Porque às vezes a família não sabe quando é a doença e quando é o João. Às vezes não é o João falando, é a doença. Né? Então, se o dependente químico tem que evitar a primeira dose, a família tem que evitar o quê? O que a família precisa evitar? Uma mulher me ensinou isso com 90 anos. Com 90 anos de idade, 60 de profissão na área de dependência química. Ela falou, Sandro, se um dependente químico precisa evitar a primeira dose, que tem alergia, né? Pode ser álcool, pode ser qualquer coisa. Tem gente que pode, tem gente que não pode. E a família precisa evitar o quê? A primeira discussão. A família tem que evitar a discussão, não criar a discussão. Né? Aí eu costumo falar que entre o mar e a rocha, quem sofre é o marisco. Que pode ser o filho, que pode ser a mulher, que pode ser o marido. Você está me entendendo? Então é muita coisa envolvida, gente. É muita coisa. Eu estou vivendo minha missão, estou muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Adorei esse café com pimenta. Tá quente o papo, super apimentado, hein? Né? Tá quente que o papo. Bom. Foi um prazer te receber, Sandro. Espero que todo mundo que acompanhou a gente tire, né, suas experiências. Né? Procure você no Instagram. Demos os números aí de associações importantes, né, para esse resgate. Muito obrigada pela sua presença, pela sua vinda aqui, por todos esses insights, né? E que 2026 seja um ano brilhante pra gente, né? E o que eu peço é que você sorria mais. O sorriso da Márcia, o sorriso é o crossfit da alma, né? O sorriso acende uma cidade. Então vamos sorrir, vamos ver pelo lado positivo, vamos olhar com viés da positividade. Agora vai dar certo. Não, se não deu, agora vai dar. Então, positividade, sobriedade, né? Por que você vai ser a mesma pessoa se você pode ser alguém bem melhor? Se você melhorar 1% todo dia... Já pensou? Imagina, no final do ano são 365%, né? Quem você está investindo o tempo? Com quem você está viajando? Vale a pena viajar com aquela pessoa mesmo? Não vale. Né? É olhar para dentro. Né? Tem uma frase que falam assim, você quer sonhar, olha para fora. Você quer despertar, você olha para dentro. Que lindo. É lindo. E tem mais uma que fala assim, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas na hora de lidar com o ser humano, seja um ser humano. Né? Quando eu vou para debaixo do viaduto, resgatar as pessoas lá, eu vou abraçar as pessoas todas sujas e coloco no meu carro e levo para tratamento. Eu sento com eles, me chamam de padrinho, não sei o quê, papapá, mas eu vou ali me colocando no lugar deles com uma equipe, não vou sozinho, vou me proteger e tal. E depois que eles estão
saindo da clínica, limpos, começando um trabalho, morando sozinho, eu choro, mas eu choro hoje como a minha mãe, de felicidade, de alegria, sabe? Porque eu me sinto... resgate, né? Eu me sinto usado, sabe? Como um instrumento de Deus. Um resgate de vidas, né? Um resgate de vida. E o maior presente que a gente tem é a vida. É, né? A vida. Você fechou ótimo. Gente, encerramos mais um Café com Pimenta, com todos esses insights maravilhosos. E eu espero você na próxima, hein? Tchau, tchau.